Eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para os alunos do quarto ano do Colégio Emaús. Olá, quarto ano! Como vocês estão? Tá tudo bem com vocês? E aí, como vocês saíram na avaliação de língua portuguesa? Foi tudo bem? Conseguiram fazer direitinho? Estou curiosa aqui para ver como vocês se saíram. Mas eu acredito que quem estava assistindo as videoaulas, fazendo atividade, fazendo as correções, conseguiram se sair bem, não é verdade? Então, hoje nós estamos reiniciando, né, retomando as videoaulas com conteúdos novos. Primeiramente, eu vou fazer a correção de uma atividade que eu tinha deixado, e depois a gente vai entrar com conteúdo novo. Como nós sempre falamos, nossas aulas são sequenciais, não é verdade? Então, vamos ver aqui, ó. Peguem o livro de vocês para fazer a correção, tá bom? Era uma página só que eu deixei. Tinha um texto para ler, né? Segundo o texto, o que são inventores e qual dia é dedicado a eles? São pessoas que, com criatividade, força de vontade e determinação, inventam novos objetos e aparelhos que transformam a nossa vida, ajudando em muitos aspectos no cotidiano. O dia que é dedicado a eles é dia 5 de novembro. Então, dia 5 de novembro é dia de todos os inventores. É uma descoberta nova para a gente, né? Quando o inventor percebe que sua invenção será útil, o que deve fazer? Ele deve preservar os direitos da criação e patenteá-la. Sabe por quê? Porque vamos supor que ele descobriu um aparelho que consegue gastar menos energia. Se usar aquele aparelho na geladeira, na máquina de lavar roupa, em qualquer outro eletrodoméstico, reduz o consumo de energia. Um aparelho que vai ter uma energia própria que auxilia lá. Se ele contar para uma pessoa, às vezes a pessoa maldosa vai lá, fala que foi ela que descobriu. Então ele tem que registrar esse invento dele e patentear como ele é o criador, ele foi o inventor. Compreenderam? Qual a origem de toda invenção? Toda invenção tem uma origem em uma necessidade social, ou se alguém perceba essa necessidade e se preocupe como ela passa a pensar em como resolvê-la. Tem tantas coisas, né, gente? Às vezes, assim, coisas pequenas que foram inventadas e que a gente nem imaginava. Tem aquele que raspa cenoura, raspa batata, que tira a casca bem fininha, né? A gente descascava com a faca e já tem algum tempo essa invenção. Tem tantas outras invenções que a gente fazia tanto sacrifício para fazer esse tipo de coisa. Antigamente, para a pessoa ralar, uma coisa não tinha esses raladores, não. Ou triturador no liquidificador, né? A pessoa tinha que pegar uma latinha velha, fazer um monte de buraquinho com prego para ralar coco, ralar alguma outra coisa que ela quisesse. Aí foi descoberto o multiprocessador, o liquidificador, e facilitou a vida das pessoas. Como são os inventores modernos? São cientistas profissionais, geralmente contratados por indústrias das mais diversas áreas de atuação, que fornecem recursos financeiros para esse profissional suprir suas necessidades e melhorar sua produção. Alguma indústria contrata essas pessoas, né? Trabalham lá na produção desses inventos, que quem vai ganhar é tanto o inventor quanto a indústria. Das invenções citadas no texto, qual você considera tão importante que não imaginava na vida sem ela? Eu não sei qual que vocês colocaram, né? Seria uma resposta pessoal. Mas eu acredito que foi uma invenção que, além de ter sido boa para vocês, foi boa para toda a humanidade, né? Eu aqui, com certa experiência, eu já presenciei a invenção de muitas coisas que não tinha na minha época de criança e que tem agora e que contribuiu demais para facilitar a vida das pessoas. Agora,
nós terminamos a correção, que foi pouquinho, né? Nós vamos ver, porque está lá no livro de vocês, um conteúdo que fala de palavras, porque a gente não tem o substantivo quanto ao número, ele pode estar no singular ou no plural, não é verdade? Mas existem palavras que têm apenas uma forma de escrever. Ela sempre está escrita, parece escrita no plural, mas é a forma única dela escrever. Vamos ver um pouquinho sobre isso? Os substantivos terminados em S formam o plural com acréscimo de ES. Por exemplo, país, países, né? Apenas quando são oxítonos, aqueles que possuem a última sílaba tônica. Vocábulos paroxítonos. Vocábulos, gente, é a mesma coisa que palavras. Se vocês não soubessem, era hora de consultar o dicionário. O dicionário tem que estar sempre pertinho. Ou proparoxítonas tem o plural expresso pelo artigo, pronome ou numeral que vem antes deles, ou pelo adjetivo. Por exemplo, a sandália, as sandálias. Aí tem plural, né? Agora, se eu for escrever assim, olha, o lápis. Eu sei que é um lápis só, não sei. É o lápis. Agora, quando for mais de um, como que eu vou fazer se a palavra lápis, ela não tem plural, ela termina em S? Olha aqui, eu uso os lápis, ou vários lápis, ou 5 lápis, ou 6 lápis, ou 100 lápis, né? Óculos, meus óculos, os óculos, óculos escuros, óculos como órtese ou objeto de adorno, né? Já é um substantivo no plural, igual lápis. Ninguém diz óculo, meu óculo tá aqui. Não, a gente fala óculos, meu óculos. Se for de mais uma pessoa, nossos óculos. Pires, aquela vasilhinha assim que a gente coloca a xícara. A gente não vai falar o pire, o pires. Então, 2 pires, os pires, 3 pires, 50 pires quebrados e assim por diante. Ônibus. Vários ônibus estacionados, quer dizer, parqueados. Ônibus é uma palavra também que termina com S e a gente pode falar o ônibus quando se trata de um ou um ônibus, né? Ou então, 10 ônibus, 100 ônibus, vários ônibus. Estão compreendendo até aqui? Lá no livro de vocês tem uma atividade assim. Aqui eu deixei umas palavras para a gente passar para o plural, mas são palavras que têm plural, não são palavras escritas em uma única forma, não, combinado? Elas estão aqui, mas o plural delas está aqui, ó. O sapato, fica os sapatos. O cavalo, os cavalos. O menino, os meninos. Aqui é fácil, vocês já estudaram isso nos anos anteriores. O leão, os leões. O feijão, os feijões. O balão, os balões. Quando termina em L, aqui, ó, girassol, girassóis. Anel, anéis. Quintal, quintais. Papel, papéis, doutor, doutores, cantor, cantores, vendedor, vendedores, jardim terminado em M, jardins, trem, trens, troca o M por NS, funil, funis, projétil, projéteis, e tem alguns plurais que são mais difíceis mesmo, de palavras terminadas em ão, em on, né? A gente tem que ficar bem esperto nisso aí. Olha aqui. Circule as palavras que possuem apenas uma forma no singular e no plural. Depois, crie um parágrafo usando essas palavras. Esse parágrafo vocês vão fazer no caderno de vocês. Eu só fiz as palavras aqui. Vocês vão pegar essas palavras e fazer um parágrafo. Um pequeno parágrafo usando essas palavras. Jornal tem plural? Tem. Nariz tem plural? Sim, a gente pode falar narizes. E tênis? Não. Então já é uma palavra para vocês colocarem no parágrafo de vocês. Túnel tem plural? Sim, túneis. E atlas? Também não tem plural.
Ó, túnel tem, tá, gente? Perdoe aí. Atlas aqui não tem. O túnel tem plural. Então não coloca túnel não, tá bom? Brócolis. Brócolis também não tem plural. Lápis tem plural? Não tem plural. Tórax tem plural? Também não tem. Cruz tem plural? Sim, cruzes. Trem tem plural? Sim, trens. Vírus tem plural? Não, então já está até ali. Míssil tem plural, a gente fala mísseis. Pirex tem plural? Não. Réptil tem um plural? Tem. Funil tem? Sim, funis. E pires? Pires não tem, não. Lençol tem plural? Tem, lençóis. Português tem plural? Sim, portugueses. E ônibus? Não tem, não. Ônibus. País tem plural? Sim, países. E luz? Luzes. Xerox não tem, não. Já deixei até a linha, ó. Álbum tem plural? Sim, álbuns. E oásis? Oásis não tem plural. Gente, túnel tem plural. Foi subiu errado aqui a bolinha, tá? Então, túnel, vocês não vão fazer o parágrafo com ela, não, tá bom? Estou falando aqui para não haver confusão. Túnel, plural de túnel é túneis, tá bom? Vamos conhecer também, gente, algumas siglas. Às vezes a gente não fala a palavra toda, a gente fala a sigla da palavra, né? Por exemplo, vamos falar uma sigla aqui de MG. É uma sigla do estado de Minas Gerais. BH é uma sigla do estado de Belo Horizonte. As siglas estão muito presentes no nosso cotidiano. Por que eu estou dando essas palavras com esse plural e essas siglas? Porque é uma atividade que está no livro de vocês, tá bom? No nosso dia a dia, convivemos com tantas letrinhas que, embora pequenas, significam muito, não é verdade? Quem nunca ouviu falar nessas palavras? Empresta-me o CPF. Qual que é o CEP da sua rua? Código de endereçamento postal. Preciso retirar meu fundo de garantia por tempo de serviço, FGTS. Estamos falando a respeito de siglas sobre as quais, de acordo com a definição, são atribuídas, podemos assim afirmar. Sigla é uma espécie de abreviatura formada de iniciais ou primeiras sílabas das palavras de uma expressão que representa o nome da entidade, da instituição ou entidade, comercial, industrial, administrativa ou esportiva. Vejam alguns: CEP, Código de Endereçamento Postal, CEP da sua rua. PIS, Programa de Integração Social. OTAN, Organização do Tratado do Atlântico. OPEP, Organização dos Países Exportadores do Petróleo. Tem outras inúmeras. ONU, Organização das Nações Unidas. Tem várias outras siglas que vocês vão ter conhecimento sobre elas e vão se familiarizando e sabendo o que elas significam, tá bom? Hoje, nossa aula fica por aqui. Eu estou deixando as páginas 102, 103, 104 do livro de português para vocês fazerem. Eu acredito que não vai ter grau de dificuldade porque eu expliquei aqui o conteúdo do para casa. Eu espero que vocês façam com bastante atenção, capricho. Caso esqueçam, não saibam, não consigam, põe aquele pontinho de interrogação. Mas não deixem para copiar a resposta, tá? Então, gente, que Deus abençoe a cada um de vocês. E lembre-se, juntos no caminho certo.